troca ideia conosco. Urbalê, é com vocês. Obrigado. No começo é o bate-papo aberto e aleatório, e depois a gente segue no bate-papo aberto e aleatório, né? Vamos lá. Bom, eu acho que eu vou reforçar, apesar da gracinha aí, eu vou reforçar que, como o Edrei comentou no grupo, e vem comentando, né, faz dias, a gente está passando por alguns temas sensíveis aí, históricos. Então, eu deixo o canal aberto, microfones aberto, quem quiser entrar, perguntar coisa. Eu não me sinto confortável de ficar comentando muito em relação ao conflito em si, tanto pessoalmente quanto acho que o escopo aqui do nosso encontro, né, que é focar mais em mercados. Mas enfim, se alguém quiser enriquecer aí debate sobre, é bem-vindo. Dito isso, vou começar aqui com a apresentação. E dado o spoiler aí, né, o disclaimer que eu já fiz, a gente vai falar de mercados. A semana passada, acho que o grande destaque foi o CPI, né, o índice de inflação lá nos Estados Unidos, que veio acima do esperado. Para falar a verdade, a gente já está, sei lá, 1 ano e meio, né, acho que desde que começou em sites, 1 ano que seja, com essa narrativa, né, de inflação, recessão, e eu fico aqui me desdobrando para trazer coisas diferentes, apesar do tema ser o mesmo, né, a gente trazer óticas diferentes, mas acaba que é isso, a gente precisa vencer essa narrativa. Os mercados estão muito presos aos próximos passos, né, a política monetária assumiu muito destaque, muito protagonismo no direcionamento da economia. Então a gente fica aí preso nessa narrativa de inflação versus recessão, o que vem primeiro, o que vem, o que não vem. E aí por conta disso a gente tem essas oscilações, né? Essas reações cíclicas. Então a semana passada foi um dado mais forte de inflação que acabou influenciando o mercado de uma maneira negativa. Hoje foi até um dia bom, acho que o Ale passa melhor essa parte, né, de gráficos diários e semanais, mas hoje foi um dia bom, apesar que semana passada, se eu não me engano aí, não acompanhei tanto o mercado, mas não foram dias fáceis. O que eu quis trazer um pouco de diferente aqui é esse quadro que mostra, não vai mostrar evolução, esse gráfico essa tabela é da semana passada, mas se vocês tiverem a curiosidade de acompanhar as expectativas de inflação nos Estados Unidos, elas não têm mexido tanto, né? Elas não têm oscilado tanto, as expectativas. Mas as taxas sim, né? A gente também está há meses falando aqui como as taxas estão subindo, o mercado está precificando altas de taxas e por mais tempo, né? Como se os próximos passos das políticas monetárias por lá fossem manutenção e eventuais novas altas. Com a expectativa de inflação não oscilando muito, isso significa que a taxa real, né, que seria a nominal menos a inflação, que tá abrindo, né, que está subindo, que a gente vê aqui no final da tabela aqui à direita. Eu estou me concentrando principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é o que importa mesmo. Então a gente vê que a curva de 2 anos, a curva de 10 anos está pouco inclinado, e elas estão subindo, as expectativas de inflação não estão oscilando tanto. Então, o que na equação o que sobra é a taxa real abrir, a taxa real subir. Isso reforça uma alocação que a gente tem falado sobre ativos de inflação, é o equivalente ao IPCA mais deles, né? Ativos indexados à inflação, que pagam um índice de inflação mais taxa de juros. E essa, para mim, tem sido uma boa alternativa para diversificar um pouco do juro nominal. Lá não tem muito essa de pós-fixado, né? Basicamente ou pré-fixado ou indexado à inflação. Então, aqui a gente tem os 3 indexadores, né? Dá para compor melhor.
lá se fica ou pré ou inflação. Então, é bom ter essa noção de que existe bastante oportunidade nos ativos indexados à inflação para conseguir fazer essa composição, não ficar tanto na pré. É a pré, inclusive, que tem machucado bastante as posições, né, as carteiras, porque o cara que entrou há um tempo atrás, essa taxa segue subindo, né, segue abrindo, e o preço dele vai ficando para trás. Lembrem-se que taxa e preço são inversamente proporcionais. Então, se eu pré-fixo a 4%, essa taxa vai para 5%, eu estou perdendo todo esse delta na marcação a mercado, né, no preço. Então, acho que é isso da semana passada, de mercados, né, notícias de mercados, de indicadores antecedentes. O que mais surpreendeu mesmo foi inflação. Aqui eu trouxe um cenário que o BTG traçou. Acho legal também, bem ilustrativo, para 2023, 2024, né, final de período. Taxa de 2 anos e a taxa de 10. Então a gente vê que, seguindo a legenda, onde está, né, o atual aqui são as bolinhas verdes, os membros mais duros, né, mais hawkish, mais inclinados a aperto monetário do Fed, o que seria a média, um cenário base, um cenário de credit crunch, que a gente falou bastante no começo do ano, né, que é quando as restrições as condições de crédito ficam muito restritas e a gente vê uma depressão da economia via restrição de crédito e isso acaba influenciando as taxas de juros mais para frente. Então, vejam que a gente, vamos concentrar mais no atual, né? Depois, se quem quiser, eu passo essa tela aqui, a gente pode discutir mais sobre, mais no detalhe, mas seguindo a bolinha verde, que seria o atual, vê que a gente está ou pouco abaixo, né, ou acima de tudo que está acontecendo, de todos os cenários aqui. Então, pegando aqui até o que seria naturalmente, né, o mais alto, seriam os membros duros, né, os ROCs do Fed, a gente consegue mesmo assim estar acima o mercado, né, está precificando mais taxa do que os caras mais pró aperto monetário. Então, isso tudo para falar que existe bastante indicativo que tem gordura no mercado de renda fixa americano, assim como eu acho que tem aqui também, um é derivada do outro, né? A nossa taxa de juros, ela acompanha, a gente não é uma ilha, então se existe prêmio lá fora, muito provavelmente existe prêmio aqui. A questão é se o prêmio é justo, né? Se ele justifica a precificação. E aí, a depender dessa resposta, faz mais sentido estar em taxa de juros aqui ou taxa de juros lá fora. Claro que elas não são excludentes, né? Então seria uma composição, mas um percentual maior aqui ou lá fora. Aqui é uma tabela que geralmente eu compartilho com vocês, principalmente no grupo. Raramente eu trago aqui, então hoje eu resolvi trazer. Que mostra as expectativas de Copom, né? Então a leitura dessa tabela é bem simples, apesar da quantidade de número aqui. A gente tem que se concentrar nessa coluna estimativas de Copom. Então, para a reunião em novembro, né, seria a próxima reunião, existe uma precificação de quase 100% de corte de 50. Né? Então, o mercado precifica menos 50 basis points para a próxima reunião de novembro. Isso é bem dado mesmo esse cenário. Em dezembro, a reunião de dezembro, já foi bastante tema de discussão aqui entre nós, precifica um pouco menos que um corte de 50 basis points. Né? Então, cabe a nós calcular o que o mercado está precificando, o que a curva está precificando, o que as opções, né, as opções de Copom estão precificando, que economistas estão precificando, qual é a nossa convicção. Então, a gente extrai da curva, né, dos forwards, que existe uma expectativa de um corte de 43 basis points aqui, para arredondar. Né? Então, o que isso significa em probabilidades? Para janeiro, um corte de 40, e assim vai. Né? Então, a gente está olhando essa coluna aqui, e é ela que vai nos dar as assimetrias. Né? Se eu tenho uma convicção muito grande
que em dezembro o BC vai cortar 50 basis points, tem uma simetria aqui, porque hoje a curva não precifica 100% de chance de corte de 50, está precificando menos. Mesma coisa para as outras aqui. Tá bom? Bom, enfim, se alguém tiver dúvida no início, ou entra aí, faz a pergunta, ou depois acessa a gente nos grupos aí, nos WhatsApps da vida. Uma que eu gosto de compartilhar também é essa em relação às principais moedas em relação ao dólar. E como realmente a gente está bem no relativo, né? Apesar de ser contra-intuitivo, mas o real brasileiro, não, enfim, o real, que Brasil, a gente tá só perdendo para o peso mexicano, em termos de valorização de moeda. Isso significa, a gente estar verde é bom, né? É bom para a moeda, significa que o real está ganhando quase 5% em relação a dólar. Tirando aqui, vai, libra esterlina, que é 1%, esses muito próximos aqui, 1% para cima, 1% para baixo, eu vou descartar. Então, basicamente peso mexicano, real e um pouquinho de franco suíço aqui. O resto tá tudo perdendo para dólar, tá? Então, isso reforça o nosso posicionamento relativo, que é bom. A gente tem capturado prêmio, tem ganhado dinheiro aqui no mercado local. Enfim, na outra ponta, né, iene, a gente sabe porque que o iene do Japão perdeu bastante. Enfim, aí a gente pode entrar mais nos detalhes também. Aqui é uma coisa que assim, já tem umas semanas que eu tenho ouvido falar e tenho lido a respeito, mas confesso que eu não estava trazendo aqui para nossa discussão, porque não tava encontrando o timing certo, né? Um gráfico legal também para endereçar o tema. Mas a gente voltou para as mesmas ideias lá do começo do ano. Quem lembra, né? O que a gente falava é com a alta rápida e alta, né? Como é que eu falo isso? Com a magnitude da alta da taxa de juros e de uma maneira rápida também, começou a estrangular muito a economia, a gente começou a ver coisas quebrarem. Então, vocês lembram dos bancos, Silicon Valley Bank, teve uns outros, mas acho que esse foi o maior, né? Um Washington da vida, o Washington Mutual. A gente começou a ver banco quebrar, não contaminou para empresas, né? Tirando empresas que já era para quebrar, mas empresas de grande porte, acabou ficando no mercado bancário mesmo, mercado financeiro, e isso assustou muito o mercado. A gente falou, pô, parece que o Fed encontrou aquele limite de política monetária, onde ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que alguém quebre, né? O que eu fazia analogia, que é pescar com bomba, né, com dinamite. Então você vai explodindo a dinamite no lago, vai aparecendo uns peixinhos, vão boiando até que mata uma baleia, né, boia a baleia, ela fala, aqui eu parei. E a gente imaginou, né, o mercado imaginou que tivesse encontrado esse limite quando quebrou um banco, para depois a gente descobrir que foi muito mais uma questão de asset liability, né, de gestão de ativos e passivos, muito mal feita, mas de fato assustou. E isso se dissipou, né? A gente tivemos a nossa própria versão lá com Americanas, com Light também no começo do ano, mas isso acabou se dissipando. Agora voltamos a esse tema, e esse gráfico mostra bem, né? Então isso aqui é balanço, passivo de banco, e balanço de banco, são os ativos deles, e mostra o tamanho da marcação a mercado, né, que esses bancos aí estão tomando para trás, estão tomando de prejuízo. Tem 400 bilhões em ativos que não foram, que eles chamam de prejuízos não realizados, né? Então quando a nossa carteira está dando negativo, mas a gente não vendeu, tá? Então isso aqui é a marcação a mercado negativa dos ativos de banco. Em vermelho, os ativos que são para carrego, né? Então segura até a duration deles, até a maturidade. E em azul aqui os que seriam
de liquidez, né, que seriam disponíveis para a venda. Então, tanto um quanto o outro com marcações negativas, né, com negativos fortes aí, totalizando 400 bi. E aí a gente, então, volta para esse tema meio que, tá bom, não aconteceu no começo do ano, será que vai acontecer agora? De fato, as taxas não param de subir, os membros do Fed até endereçaram isso, né? Acho que semana passada também que teve a ata, eles comentaram isso, que estão atentos à própria precificação do mercado, à curva de juros, principalmente as longas, porque são as longas que afetam de fato a economia real, né? São as longas que são usadas para valuation, são as longas que são usadas para contratos de longo prazo, é com as longas que as empresas se financiam, se alavancam, então são elas que são as perigosas mesmo. Então vamos ficar atento aí pelos próximos passos, nesses próximos capítulos, mas não seria estranho coisas voltarem a quebrar, infelizmente. Com você, Helena. Alguma pergunta aí? Não. Eu tenho uma pergunta ali, Urba. Tá bom. Se eles liquidarem todas aquelas posições que você mostrou ali anteriormente, seria um prejuízo acumulado de 400 bi de tudo aquilo. É isso aí. Inclusive os que estão dentro da duration ainda. Uhum. Ou seja, todos os ativos que eles têm estão no prejuízo. Sim. Caraca, meu. Para aquele universo de bancos, né? Sim. Até quando você estava falando, eu peguei aqui o gráfico do IFNC teórico, né, dos Estados Unidos e continua em tendência de baixa esse negócio, tá? Feio mesmo. Aqui é concentrado nos bancos de crédito mesmo, né? Seriam as financeiras. Mas é isso aí, é só a leitura tá correta. E a taxa dos Estados Unidos teria que voltar para quanto para esses caras ficarem no break-even? Cara, uma boa pergunta, vai depender muito de quando eles Montaram, né? alocaram. O do Silicon Valley Bank, que foi o que pagou o preço mesmo, era muito baixo, eles estavam muito mal alocados, estilo 1, 2%. Então, assim, era coisa que talvez a gente nem visse mais, e aí culminou com a quebra, né? Eles não aguentaram. Então, a gente conversou bastante lá na época, começaram os resgates, os caras não conseguiram honrar, quebraram. Né? Aqui eu não sei, não tem essa informação, a gente pode procurar aí porque é relevante mesmo, mas independentemente disso, assim, o que eles vão levar para a maturidade, isso é marcação a mercado, né? Então é o famoso só perco quando eu vendo. O que eles vão levar a vencimento preocupa menos, mas é isso, fica machucando o balanço, né? Fica machucando o ativo. Os caras têm que marcar o ativo a negativo. Mas eu vou carregar para o vencimento. Tá, é a história que a gente vive com asset allocation de pessoa física também. O cara entra numa debenture, que seja, tá marcando um mercado negativo, ele entende que ele está tomando um prejuízo. Não, mas a gente vai levar, né? Vai carregar o vencimento, em 5 anos você vai receber a taxa contratada. Mas, pô, hoje machuca. Hoje o cara. E se ele precisar do dinheiro, entendeu? Essa questão é o ponto, né? Para pessoa física serve para pessoa jurídica também. Então, se precisar honrar, se vier uma onda de saque, se o cara tomar um default, ele está sempre no limite. Essas financeiras aí não podem começar a tomar default, porque é ativo efeito em cascata. O cara já está com a marcação do ativo dele negativa. Se o passivo dele também começar a ir para o saco, é mais um que vai quebrar. Quebradeira. Aqui, mudando não muda tanto de assunto, um pouquinho só, né? Uma outra visão do mesmo tema. É o relatório que o Bank of America soltou, acho que a semana passada também, por esses dias, esse mês com certeza, da recomendação para os clientes de alta renda, né? Dos clientes privates e o wealth management deles, onde eles estão, a recomendação deles aqui agora para outubro seria 15% entre caixa e as T-bills, né, que seriam os IPCA+.
é um patamar elevado, né? Um patamar, de novo, do pior da Covid lá, só abaixo, né, nessa janela temporal, só abaixo da grande crise financeira em fevereiro de 2009. Então, mostra bem o sentimento de aversão ao risco, né? Um risk-off aqui do Bank of America para os clientes privates deles. O contrário também é verdade. Isso aqui, mesmo no pior da Covid lá, né? No mais, né, na maior incerteza que a gente tinha, atingiu um teto aqui que eles foram diminuindo essa posição em caixa e em ativo indexado. Se isso acontecer de novo, é bastante dinheiro que precisa ser realocado, e geralmente é realocado em renda variável. Então isso aqui é uma visão mais otimista no sentido de beleza, né, pelo menos para o Bank of America, eles estão pessimistas, mas na realocação desses ativos entra bastante fluxo, né, eles direcionam bastante fluxo para a bolsa. Então, é algo que poderia ajudar aí em termos de fluxo. Falando um pouco de petróleo, né, agora mudando bem de assunto. Acho que, independentemente do texto aqui e tal, não vou ficar lendo o texto com vocês, mas eu trouxe na íntegra só para ter uma explicação, né, das reservas estratégicas de petróleo nos Estados Unidos, e principalmente o que chama atenção para mim no gráfico é como o PEP está abaixo da capacidade dela, né, a capacidade média histórica aí, a linha azul mais clara, e a produção seria azul mais escura, então está bem abaixo da capacidade de produção. E aqui fica bem claro também do estoque de reservas estratégicas dos Estados Unidos, como também está bem baixo, né? Então, 2023, essa linha azul escura, a gente está atualmente nos lows de 2016 também. Então, a área sombreada aqui seria a média entre 2016 e 2021, né? A média não, a média é esse azul, seriam os máximos e mínimos de 16 a 21. A gente está nos mínimos aí de pelo menos desde 2016, né? Então, mais um pouquinho, a gente está falando que está nos mínimos de 10 anos essa reserva, estoque estratégico de petróleo, que também não é novidade, a gente sempre traz aqui, foi o que embasou principalmente, né, a nossa posição em petróleo, mas é algo que eu tenho falado nos grupos, a gente brinca aqui que essa posição em petróleo é um hedge da carteira, eu não espero ser o maior contribuidor, porque ele estraga todas as outras estratégias, né? Ele é hedge, ele é o seguro. Eu não quero ganhar dinheiro com seguro, seguro não é para ganhar dinheiro, é só para a gente segurar potenciais prejuízos. Mas eu não estou torcendo também, apesar de estar bem comprado, não estou torcendo para esse petróleo continuar subindo cada vez mais. Onde tá bom já, eu quero que o resto suba também. Quarta-feira agora eles divulgam de novo o estoque, né? Estados Unidos. Não sabia. Quarta-feira. Boa. Então, da minha parte é isso. Se vocês quiserem emendar perguntas aí, fiquem à vontade, enquanto o Ale aquece os gráficos. Vamos já começar pelo petróleo, então, né? Já que foi o último tema aí, petróleo puxou aí na sexta-feira 5% de alta, incrível alta que teve aí, óbvio, causado pelo conflito lá, ainda não se sabe o que vai acontecer, não estou por dentro também, mas isso impactou bastante, puxou Petro, puxou Prio, puxou todas as petroleiras aqui no Brasil, foi o que segurou, inclusive, uma queda mais acentuada no Ibov. Lembrando que quinta-feira passada a gente teve feriado aqui no Brasil, a nossa bolsa não abriu. Se tivesse aberta, teria sido um desastre, né? Porque o S&P caiu forte na quinta-feira, caiu quase 1%, 0,88%. Na sexta caímos todos. E hoje, surpreendentemente, aí o S&P subiu 1,32%. O Ibov não acompanhou, apesar da alta de hoje, a gente não conseguiu acompanhar essa alta do S&P. E está estranho até essa alta, porque tendo a correlação direta com o
títulos de 10 anos, né, que puxa bastante aí. A gente teve um fechamento da sexta-feira numa alta de 2,08%. E, no geral, a correlação ela é negativa, né? Se o S&P, se os títulos de 10 anos sobem, o S&P, na teoria, teria que cair. E não aconteceu, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar também da segunda-feira passada, eu tinha projetado esses alvos, né? Fez mínima praticamente aqui no segundo alvo, nos 4,53, arredondando, e também teve uma forte alta aí na quinta-feira, né? Bem no nosso feriado. Então, imagine a tragédia que não seria aqui para a gente, né? Uma alta aí de 3%. Nesse mesmo dia, se não me falha a memória, o VIX chegou a bater 20%. O VIX é o índice do medo, né? Traz aí a aversão ao risco dentro dos mercados, principalmente nos Estados Unidos. Fechou na sexta, na verdade, com uma grande alta, né? 15,6%, chegando a bater 20%. Até chamei o Urba, olha isso aqui, meu, tem coisa muito errada acontecendo, né? Mas no contexto geral, o Ibov, na semana passada, a gente fechou positivo, vou colocar aqui no gráfico semanal. Foi uma semana de dias não muito legais, de fato, como o Urba comentou. A gente fechou aí com uma alta de 1,39. Começamos a semana também muito bem, né? Puxando aí 0,67 de alta. E no gráfico diário, a gente tem aqui um contexto um pouco mais, novamente, de lateralização para o Ibov. Vamos ver aí se de fato vai destravar. Os DIs ajudaram hoje também, os DIs caíram bastante, o DI Moonfoot caiu aí aproximadamente não, caiu 0,74%, e a curva na sua extensão completa aí caindo quase 10 pontos base. Então hoje foi um dia aí bem interessante para o Ibov, Vale se recuperando, também alta de 1,07%, por conta do minério, né? O minério teve um fechamento positivo no pregão de hoje. A gente já está aí num novo candle, mas fechou com uma alta bem expressiva também aí o pregão de segunda-feira com 2,72, virada aí de pregão caindo, recuando um pouquinho, 0,68, mas ao que tudo indica foi aí de fato um repique desse último movimento de alta, para ele tentar novamente buscar ali a região de $125. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, tá? A China, né, não só a China, mas a Ásia como um todo, pesado, né, no seu fechamento, aqui, fechado, com fechamento negativo, né? China está bem feio, uma tendência de baixa aí, não está fazendo topos e fundos descendentes de forma clara, mas vem apontando para baixo. Hansen também muito feio, e a bolsa do Japão aí é que está a melhorzinha dentre elas, tá um pouquinho mais interessante de acompanhar. E o Bitcoin, né? Eu falei na segunda-feira passada que, pô, era na minha visão venda, chegou a cair muito bem, hoje deu uma baita porrada, chegou a subir aqui um absurdo no dia de hoje, chegou a subir 10,88% hoje. O motivador dessa subida do Bitcoin, para quem acompanha as criptomoedas, está relacionado à aprovação de um ETF de Bitcoin à vista pela SEC. A SEC é tipo a CVM aqui do Brasil, então tem muita volatilidade acontecendo por conta disso, parece que vai ser aprovado, o que acaba trazendo bastante volatilidade, né? Mas eu ainda não mudo o meu racional. Se esse buchicho aí, se esse boato vier à tona, sobe no boato, cai no fato, mas uma alta aí, uma volatilidade bem expressiva para o Bitcoin na data de hoje. E por último, o IFNC dos Estados Unidos, né, que são dos bancos regionais, um ETF também, vem aí numa tendência de baixa há bastante tempo, tentou uma recuperação depois da quebra dos bancos, né, não está conseguindo, e agora aí novamente em tendência de baixa, a expectativa é que venha buscar o fundo prévio. Então o IFNC dos Estados Unidos de fato aí muito feio, colaborando aí para o slide que ele trouxe ali dos títulos com marcação a mercado completamente negativos, lógico que prejudica. Se não me falha a memória, também estamos em semana de balanço nos Estados Unidos, acho que os grandes bancos começam a sua divulgação ou já começaram, e pode trazer também bastante volatilidade aí para os mercados internacionais. E um destaque que eu acho que eu trouxe na semana passada e passo aqui novamente
essa forte puxada do ouro, né? Eu vi até uma matéria em que os bancos centrais nunca compraram tanto ouro como nos últimos dias, estão correndo aí atrás de ouro para hedge, só pode ser hedge de posição, uma versão ao risco de fato, então tem que ficar de olho no ouro. Se ele romper máximas aqui, é um sinal muito ruim aí para os ativos de risco. Então, estou sempre olhando aí diariamente o ouro para ver o que acontece com ele. Bom, de gráfico, pessoal, não tinha muito mais para passar. O dólar eu passei. O dólar, né? O dólar agora mira novamente a casa dos R$ 5, depois de ter marcado um topo ali nos 5,21. Está fazendo uma movimentação de pivô. E os R$ 5 aqui é bem de encontro com a média móvel de 200 períodos, que depois de ser rompida não foi testada. Então, a expectativa para essa semana é que venha testar novamente aí os 5. E voltando para baixo dos 5, a gente tem um suporte direto aqui nos 4,84. E ele vindo para cá, a gente deve ficar dentro de um range até que a gente tenha aí algum calendário econômico, algo um pouco mais relevante que faça uma movimentação. Falando em calendário econômico, hoje foi um dia fraco. Amanhã a gente vai ter vendas no varejo nos Estados Unidos, né? Se vier um número muito forte, isso pode acabar gerando uma pressão inflacionária, o que obviamente não é bom. Temos o PIB da China e vendas no varejo também da China. Na quinta-feira, vendas no varejo no Brasil, e aí seria legal ver um número bom aí para ajudar a nossa Magazine Luiza e as demais varejistas aí, e os estoques de petróleo, né, que eles vão divulgar também. Sexta-feira, discurso do Powell, às 3 horas a 1 hora da tarde. Isso aqui vai gerar volatilidade e pode dar um driver para a próxima semana, a depender do que ele falar. Lembrando que todo dirigente de alto escalão do Fed traz muita volatilidade, mas nada comparado aí com o Powell, né? Vamos ver como que vai ser o tom do discurso dele na quinta-feira. E sexta-feira, um calendário vazio, não tem nada aí de alta volatilidade para a gente acompanhar. A expectativa fica de uma semana um pouquinho mais morna aí para os nossos mercados. Acho que o Acas tem uma pergunta, ou levantou? Não, pergunta mesmo. Urba, você falou que você está mais comprado em... Você está relativamente comprado em petrolíferas. Eu estava vendo recentemente um crescimento bem agressivo da demanda da indústria petroquímica por petróleo, crescendo mais rápido do que para a produção de combustíveis e para a produção de energia. Como que você vê esse comportamento no médio e longo prazo para eventualmente se posicionar para compra de ações petrolíferas? Porque no final do dia, esse é onde tem o maior valor agregado da apropriação do petróleo, né? É onde manteria as margens de maneira mais carregada para a indústria petrolífera. Geralmente upstream tem mais margem do que o downstream. Mas de qualquer jeito, Cássio, a gente em petrolífera a gente tem só 2 posições, sendo que uma eu zerei, que é essa que o Ale está mostrando, eu zerei a R$34. A Petrobras era um case mais, sempre foi, né, mais político do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito do operacional da empresa, as margens são bem saudáveis, margem EBITDA de 50%, se eu não me engano, só comparável aí com players Saudi Aramco e Escambau. E a 3R Petróleo por conta de múltiplo, ela tem múltiplos mais depreciados, mas ela é mais chatinha de andar também. Uma expansão de múltiplo exige uma desalavancagem da empresa que pode ser que demore. Mas a gente está lá, está paciente. O meu preço médio é mais ou menos esse que o Ale está mostrando aí, a 30 e alguma coisa. Posso confirmar depois, mas não vai fugir muito disso. Então, Petrobras a gente ganhou bastante dinheiro. 3R Petróleo está meio empatado aí. Tem essas outras miners que o Ale está puxando no gráfico, são melhores mesmo. A PetroRio é um case melhor de empresa do que a 3R, mas o motivador da 3R foi preço da empresa mesmo, foi valuation. Em relação ao petróleo que a gente tem em posição, aí é o petróleo commodity pura, tá? Dolarizado. A gente fez hedge cambial, mas estamos falando para facilitar também preço em dólar.
foi o principal driver foi as reservas estratégicas de petróleo, tá? Independentemente da demanda de médio prazo, eu acho que o mercado, sim, quis exagerar um pouco a narrativa de acabar com o petróleo aí a qualquer custo. O conflito Rússia-Ucrânia colocou outras perspectivas, né? Trouxe uma temática diferente aí em relação à segurança energética. Petróleo e gás natural voltaram a ser protagonista de geração de energia, né? De fonte energética, que seja. Então, os posicionamentos eles foram mais táticos do que estratégicos, propriamente dito. Falando de demanda de médio, longo prazo, eu acho que, naturalmente, os países vão continuar com os incentivos correntes, né, de geração de energia alternativa, só que quanto mais... eu não vou chamar o petróleo de barato, tá? Eu acho que ele subiu bastante para arriscar essa palavra do vocabulário, esse adjetivo dele, mas um preço de petróleo mais barato, ele desincentivava, né? E conforme o desincentivo perdure, acho que fontes alternativas, algumas fontes vão perdendo atratividade. Então, por exemplo, a energia nuclear, que é algo que eu gosto de acompanhar, já tive mais convicção, acho que tem muito tema de política pública, né, que atrapalha, mas quanto mais tempo passar, mais as outras fontes forem viáveis, menos espaço ela vai ter de fato, né? O que eu quero dizer é assim, se a gente passar tempo suficiente para, por exemplo, hidrogênio verde for uma realidade, pô, o urânio vai sofrer, petróleo vai sofrer também. Hidrogênio é uma boa, um bom substituto para os hidrocarbonetos, né? Então, voltando, assim, tentando ser mais objetivo à sua pergunta, eu não vejo essa posição em petróleo como algo de médio e longo prazo. Eu não arriscaria isso. A gente tem um horizonte definido para a saída, para desmontar todas as posições, tanto em petróleo puro como nas petrolíferas. O meu contrato mais longo é maio do ano que vem. Então, necessariamente, maio do ano que vem vence o último contrato de petróleo. E aí, amanhã pode mudar alguma coisa, mas hoje eu não vou rolar esse contrato. Eu vou deixar vencer, vou agradecer o lucro aí e vou partir para a próxima. As alternativas aí, as fontes mais diferentonas, que inclusive você conhece bem, aí eu acho que sim, aí acho que tem um gás para longo prazo, mas com aquele percentual do asset allocation de estratégico mesmo, aquele 5, 10% da carteira do cara, de uma carteira do asset allocation, né, que a gente consegue esticar. Mas, enfim, acabei divagando aí um pouco. Não, mas foi bacana. Você até trouxe um outro ponto nisso que é um pouco do seguinte, talvez eu estava tentando procurar até se existe diferenciação entre as petrolíferas por tipo de fornecimento de petróleo que ela faz, para tentar meio que nichar se existiria petrolífera que fornece mais focado na indústria petroquímica do que na indústria de energia, seja para combustível ou produção de energia corrente. Porque a demanda por hidrocarbonetos para a constituição de bens de consumo duráveis é crescente. A tendência é crescer justamente por conta de enriquecimento dos países e tudo mais, é elástico em relação ao crescimento do PIB. Quando a gente olha para de combustível, tem esse fator de mudança da matriz energética afetando. Existe alguma segmentação nesse sentido? Do tipo, essas petrolíferas segmentam para esse tipo de demanda, as outras não, porque o petróleo ele é um grid gigantesco de qualidade, Sim. né? Desde o que vai para asfalto até o que produz gasolina para avião. E aí Sim. você tem um range gigantesco de eventuais produtos, né? Cara, posso estar enganado, mas acho que as petroleiras não, né? Então elas fornecem petróleo. Isso aí você vai conseguir extrair valor conforme você desce a cadeia. Então, por exemplo, uma Braskem, ela é o mid pro downstream, né? Ela tá mais na ponta
do polietileno, do polipropileno, dos plásticos em si, né? Então ela é uma consumidora, ela compra da Pemex, ela compra da Petrobras, ela é a Petrobras, inclusive a Petrobras é um acionista relevante, então ela compra deles e dá sequência à cadeia. Eu acho que não tem diferenciação no upstream, né? Do cara que está vendendo petróleo, ele está vendendo para quem comprar. Principalmente em Brasil aqui, não sei se tem essa segmentação. Lá fora, com o mercado mais maduro, talvez tenha alguém mais especializado. Mas é uma pesquisa que a gente pode fazer também. Eu nunca pesquisei, nunca vi nada sobre esse tema. Nossa, valeu. Né? Mais alguma dúvida? Algum trauma, né, com a semana, do jeito que tá aí? Acho que ninguém. Tá todo mundo de boa, viu? Na minha época tinha chovido cliente perguntando para onde ia parar os investimentos, para onde ia parar a bolsa subir. Mas na nossa época os clientes estão mais tranquilos, né, Urbo? Hoje em dia, né? Parece a galera tá mais tranquila. Tô tudo no CDI, né? Depende, né, Urbano? Tem um pessoal aí, quase que eu esqueci que estava sendo gravado, né? Eu acho que eu não vou comentar. depois você comenta esse caso aí. Não, a gente comenta depois disso aí, deixa melhor. Eu acho que, assim, em relação a preocupações com conflitos geopolíticos, eu acho que sempre tem, né? Sempre tem alguma consequência aí, alguma reverberação. A gente viu exatamente as mesmas preocupações, né? Afora a questão humanitária aí, que eu acho que é bem grave. A gente viu quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, também, pessoal com as mesmas dúvidas, com as mesmas preocupações, vai para ativo de segurança, ouro explodindo, tal. Eu acho que independentemente, né, da onde está acontecendo o conflito, quando ele ganha uma escala de notícias globais, eu acho que ele causa as mesmas preocupações. Então, não sei se o pessoal já está mais vacinado, se estão bem assessorados aí, mas também não estou vendo nenhum desespero, pelo menos. Sabe um movimento que eu estranhei? Foi normalmente assim, o ouro sempre foi, né, em momentos de crise, ouro e prata, muita gente iam para isso. Só que nos últimos anos o dólar era, né? Todo mundo ia comprar moeda. E agora não, né? Teve todo mundo assim, eu esperava-se o dólar aumentar, mas assim, foi muito mais gente atrás de ouro do que o normal ultimamente, do que mesmo da moeda, né? Acho que eles não. Eu até o Ale tava comentando. O Ale mostrou o gráfico aí, né? Eles não são. Eles são concorrentes, né? O ouro e dólar aqui sendo taxa de juros, eles são concorrentes pelo carrego. O ouro não te paga nada, ele é só um porto seguro mesmo e não te remunera o carrego. O dólar, sim, né? Via taxa de juros, ele remunera. Como as taxas de juros estão muito altas, necessariamente é um grande concorrente para ouro. Mas na hora da preocupação mesmo, do risk-off muito pesado, os portos seguros é o movimento flight to quality, né? Você abre mão daquelas coisas que não são a qualidade tão alta e começa a ir para o porto seguro. E aí dólar e ouro são destinos comuns, né? São destinos óbvios. Mas eu não reparei, apesar do Ale ter trazido o gráfico, eu não reparei na movimentação, essa micro movimentação do ouro em si, né? Se ele puxou. Foi exatamente no conflito. Exatamente. Então é isso. E um outro ponto também, eu até mandei para um cliente, né, que ele estava perguntando, tirando a dúvida, eu até postei esses dias daquele Visual Capitalist, mandou a questão das taxas de juros, né, o risco por país, que para a América Latina o nosso risco só está perdendo para o México lá, que o nosso era 4, o México estava 2 e pouquinho. Mas de resto é aquilo que assim, o Brasil ainda é uma boa opção, né, para quem olha de fora, né, a taxa de juros, o cenário. Cara, a gente tem um bom carrego de moeda, né, o gringo, quando ele olha isso aqui, ele fala, é um carrego interessante, eu vou mandar dólar, eu vou ter que comprar real, com esse real eu vou aplicar em taxa de juros, e é um carrego interessante. A paridade tem que desandar muito para o cara começar a perder na taxa de juros, né? E é por isso que é importante a gente sempre fazer a conta do relativo. Então,
do mais e do menos, né? Taxa de juros lá fora contra a nossa aqui, porque é isso que o cara enxerga. Quanto mais espremido tiver esse prêmio, mais risco de carrego ele vai ter, né? Mais risco de carrego ele corre. Porque qualquer disparadinha, qualquer desandada da variação cambial já come todo esse prêmio dele, toda a gordura. Quando a taxa é muito distante, pô, a gente viu, não precisa voltar tanto tempo atrás, onde as taxas nos Estados Unidos estavam muito baixas e aqui estavam relativamente altas. O carrego do cara ele não precisava nem fazer conta. Ele pega dinheiro a zero, Vai lá. coloca aqui que seja 10%, ele está ganhando 10% ao ano no carrego. Né, o cupom cambial dele é muito alto. Então, o nosso relativo ainda é bom por causa disso. O carrego da moeda, a nossa moeda não é cara. O México, por exemplo, tem aí um aquecimento econômico via nearshoring, blá, 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 tudo que a gente já falou bastante aqui, que torna esse carrego mais caro para o gringo, né? Então, no relativo, a gente está bem, sim. Show. Se ninguém tem mais perguntas, vou encerrar a gravação por aqui. Logo, todo mundo sabe, depois tem o off. Todo mundo quiser comentar, é onde a gente tem alguns papos mais abertos. Obrigado a presença de todos. Fica o convite. Próxima segunda, às 19 horas, com início às 19h05, né? 5 minutos de bate-papo aleatório. E fica o convite, quiser convidar amigos, colegas, trazer clientes também, ou se quiser trazer as dúvidas durante a semana, mandar para a gente ir discutindo e trazer algum papo, alguma informação, ou algum gráfico que o Ale queira que olhe ou que debate aqui, fique à vontade. Obrigado pela presença de todos, um abraço e até a próxima segunda.